Fala pessoal do TJ Pará, como é que estão? Tudo bem? Muito bem, então voltamos aí com as nossas aulas, né? O CESP, SEBRASP, né? A gente já fez aí aulinhas de acentuação, concordância, se não estou enganado, e hoje é regência, pessoal. Hoje o nosso tópico é a regência. Galera, uma coisa importante aqui, ó. Já deixa joinha aí, porque vai esquecer depois, então já antecipa aí, né? Dá esse prazer para mim. Além disso, faz a inscrição no canal se ainda não fez. E um detalhe importante aí, na descrição do vídeo, nós colocamos ali um link para que você possa fazer um curso gratuito de concordância verbal. Nós antigamente lançamos um curso de verbos, aquele lá já acabou, né? E agora lançamos um curso gratuito de concordância verbal. O curso está muito completo, está muito legal, pessoal. Faz a inscrição, em poucos minutos vocês já vão receber o e-mail com as primeiras aulas, tá? Tá muito bacana aí, vale muito a pena, pessoal, certo? Então vamos lá, vamos à regência verbal aí em relação ao CESP. Olha só a primeira questão do CESP. Na frase, preferirá falar gaguejando uma língua estranha, mas natural, do que falar com relutante perfeição uma língua artificialmente construída. A regência do verbo preferir, observada no período, é típica da variedade culta. Então, a regência observada no período é típica da variedade culta do português europeu, sendo pouco frequente na variedade brasileira do português, principalmente em textos informais. Pessoal, eles fizeram uma inversão total. Olha bem, a regência do preferir, preferirá falar, gaguejando uma língua estranha, mas natural, do que? Está errada essa regência. Claro, está errada de acordo com o nível padrão. Na linguagem informal, ela é normal. Falamos, hoje está chovendo, prefiro ficar em casa do que sair. Isso é na linguagem informal. Agora, na linguagem formal, que é a linguagem que vai ser cobrada na prova, o verbo preferir é um verbo que pede a regência a, pessoal. Quem prefere, prefere uma coisa a outra, e não do que outra. E aqui é interessante, ó. Por exemplo, pessoal, prefiro estudar, espaço, sair à noite. Ó, então, não dá para falar prefiro estudar do que? Claro, falar dá, mas na prova, que é linguagem culta, prefiro estudar a sair à noite. Então ali o CESP inverteu tudo, pessoal, está invertido. Não é típico da variedade, não é a variedade culta, é a variedade pessoal informal da língua portuguesa, tá? E é muito normal no linguajar do nosso dia a dia usar o verbo preferir, pessoal, com do que. Portanto, o primeiro item ali, pessoal, do CESP é um item errado. Depois, vamos à próxima. Olha o que diz, pessoal. Considerando-se as regências do verbo esquecer, prescritas para o português, estaria correta a seguinte reescrita para a oração. Já esqueci a língua. Reescrita, já esqueci da língua. Reescrita, já esqueci da língua. Pessoal, olha só. Existem dois verbos particulares aqui que vocês têm de saber. Lembrar e esquecer. Professor, o que eu tenho de saber a respeito do lembrar e esquecer? Assim, ó. Lembrar e esquecer acompanhados de me, te, se, nos, vos. Lembrar e esquecer acompanhados de me, te, se, nos, vos. Eu tranquilamente posso, ou melhor, devo usar a preposição de. Então, lembrar e esquecer quando estiverem acompanhados de me, te, se, nos, vos, eu utilizo o de. Se não estiverem acompanhados de me, te, se, nos, vos, eu não utilizo o de. Professor, infelizmente eu não entendi. Vamos entender. Letra A. Luiz não lembrou, espaço, dia da prova. Luiz não lembrou espaço, dia da prova. Letra B.
Luiz não se lembrou, espaço, dia da prova. Luiz não se lembrou, espaço, dia da prova. Depois, letra C. Esqueci, espaço, Chaves e Dinamarca. Esqueci-me, espaço, Chaves. Agora, pessoal, olha que interessante. Luiz não lembrou, espaço, dia da prova. O verbo lembrar, ele não está acompanhado de pronomes, meter-se nos vós. Portanto, ele não solicita preposição. Luiz não lembrou o dia da prova. Na letra B, Luiz não se lembrou, espaço, dia da prova. Agora eu tenho o pronome aqui, ó, C. No momento em que eu tenho o pronome, pessoal, Luiz não se lembrou, observa, do dia da prova. Certo? Então muda ali, pessoal, do dia da prova. Depois, esqueci, espaço, Chaves. Ó, não há pronome, então esqueci as chaves. Agora, esqueci-me, está aqui o pronome, pessoal. Então, esqueci-me das chaves. Portanto, vamos de novo. Olha ali, o original. Já esqueci a língua. Está correta a frase. Já esqueci a língua. Por quê? Porque não tem pronome, não tem preposição. Agora, já esqueci da língua, a frase está errada, pessoal. Por quê? Porque eu só poderia colocar aquele da, que é D mais A, se a frase fosse, pessoal, já me esqueci. Portanto, o item está errado. A reescrita está errada. Valeu? Perfeito? Vamos à próxima. 3. No trecho, estado de que meu coração precisava, a preposição de é regida pela forma verbal precisava, não pela palavra estado. Se é estado de ou se é precisava, que solicita, pessoal, a preposição de. Então, a dúvida é quem é que solicita o de? É estado ou é, pessoal, precisava? Vem aqui um pouquinho, ó. Vem aqui um pouquinho. Pessoal, o seguinte. Na língua portuguesa, eu tenho pronomes, eu tenho os chamados pronomes relativos. Tá? Relativos. Às vezes, antes de um pronome relativo, eu vou utilizar uma preposição. Professor, mas quais são os pronomes relativos? Não lembro mais. Vamos lá. Pronome relativo que, com uma ressalva. O que só é pronome relativo quando eu conseguir trocar por o qual derivados. O qual, os quais, a qual, as quais. Além do pronome relativo que, eu tenho o pronome relativo ao qual. Além do qual, eu tenho o pronome relativo quem, que é aquele usado para pessoas. Eu tenho o pronome relativo que indica posse, que é o cujo. E eu tenho o pronome relativo que indica lugar, que é o onde. Agora, qual é a particularidade quando houver uma preposição antes de um pronome relativo? A particularidade é, quem solicita a preposição é uma palavra que está depois do pronome relativo. Olha que interessante. Quem solicita a preposição é uma palavra que está depois do pronome relativo. Então, por exemplo, a camisa que gostei é cara. Ou a camisa, espaço, que me refiro, a camisa que me refiro é cara. Ou ainda, por exemplo, a causa que acredito é outra. Olha só que interessante. A camisa que gostei, a camisa que me refiro, a causa que acredito. Pessoal, quem gosta, gosta de. Então, certo é a camisa de que gostei. A camisa que me refiro, quem se refere a. Então, certo é a camisa a que me refiro. A causa que acredito, quem acredita, acredita em. Então, certo é a causa em que acredito. Tudo bem ali? Então, ali, pessoal, quem solicita a preposição é o verbo precisar, porque aquele que é um pronome relativo. Estado, o qual meu coração precisava. Quem precisa, precisa de. Então, estado de que, do qual meu coração precisava. Meu coração precisava desse estado. Então, ali, pessoal, o item está correto.
item está certo. Depois, pessoal, olha só a número 4. Mantém-se a correção gramatical do texto se o trecho informar ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, TCE-RN, os atos ilegítimos for reescrito da seguinte forma: informar ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte sobre os atos ilegítimos. Bem, deixa eu colocar aqui mesmo no quadro. Uma coisa também, pessoal, que é muito importante no português é a seguinte: um verbo, ele poderá ter dois complementos verbais. No caso, poderá ter um objeto direto e objeto indireto. O que eu não posso ter, pessoal, então é normal que eu tenha um verbo transitivo direto, indireto, sim, é normal que eu tenha um verbo transitivo direto, indireto, isso é normal. Então, é um verbo que solicita objeto direto, objeto indireto. Eu não posso ter um verbo solicitando dois objetos diretos ou dois objetos indiretos. Então, por exemplo, aqui, ó, observa só esta frase. Quando eu coloco para vocês, informei o João de que cheguei. Por exemplo, informei o João de que cheguei. Ou ainda, informei o João que cheguei. Informei o João que cheguei. Ou ainda, informei ao João que cheguei. Informei ao João que cheguei. Ou ainda, informei ao João de que cheguei. Informei ao João de que cheguei. A questão é a seguinte, pessoal. A questão é a seguinte. Informei o João de que cheguei. O João, objeto direto. De que cheguei, objeto indireto. Esta frase, deixa eu arrumar aqui, é uma frase correta. Tá? Existe um objeto direto e indireto. Informei o João que cheguei. O João, objeto direto. Que cheguei também é objeto direto, porque não tem preposição. Esta frase está errada, são dois objetos diretos. Informei ao João que cheguei. Ao João, objeto indireto, preposição a. Que cheguei, objeto direto, frase correta. Informei ao João de que cheguei. Ao João, objeto indireto, preposição a. De que cheguei, objeto indireto, preposição de. Esta frase está errada. Então, pessoal, o que é importante salientar? Eu posso ter um direto e um indireto. Na reescrita que fizeram, olha só, informar ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, objeto indireto. Sobre os atos ilegítimos, objeto indireto. Não dá. Dois objetos indiretos. Então, a frase está errada. Certo? Por quê? Porque agora preposição sobre, né? Antes preposição a, ao, a mais o, e preposição sobre. Portanto, errada ali. Muito bem, pessoal. Agora, vamos lá. No trecho, agradar os superiores e ter sucesso em sua carreira profissional. Mantém-se a correção gramatical do texto ao se substituir agradar os superiores por agradar aos superiores. Bom, aqui uma coisa interessante. Por quê? Porque existem certos verbos que a gente diz, pessoal, que a regência é múltipla. O que é uma regência múltipla? Ele aceita mais de uma regência. Eu vou colocar os dois tradicionais verbos que o CESP, Sebrasp, costuma cobrar. Olha só. Quando vocês tiverem o atender, modernamente atender, pode ser verbo transitivo indireto com a preposição a ou verbo transitivo direto. Antigamente não. Antigamente o atender para coisa pediu a e para pessoa era, pessoal, sem o a, ou às vezes opcional. Hoje é tudo opcional. Então, o atender eu tanto posso colocar atenda ao telefone, quanto posso colocar atenda o telefone. Então, o atender,
opcional. E assim também o é hoje o agradar, pessoal. O agradar. O agradar tanto pode ser um verbo transitivo indireto com a, quanto pode ser um verbo transitivo direto. São poucos verbos assim, tá? Então, eu posso falar, pessoal, que a prova agradou, agradou. Olha só, ou melhor, aos alunos, a prova agradou aos alunos, como também posso falar, pessoal, a prova agradou os alunos. As duas frases estão corretas. Tudo bem? Então, quando o CESP me pergunta ali, ó, agradar os superiores e ter sucesso em sua carreira profissional, mantém-se a correção gramatical do texto. Ao se substituir agradar os superiores por agradar aos superiores, certo? Tanto faz, pessoal. Então, tranquilamente, eu posso falar agradar aos superiores. Correto, pessoal? Beleza? Então, estamos aqui finalizando mais uma aulinha para o TJ, pessoal, Pará. Uma coisa importante, eu vou repetir de novo para vocês, faz a inscrição aí no curso gratuito. Faz, ninguém vai se arrepender, vai receber um curso bem completo de concordância verbal. Vale muito a pena. Vai por mim, tá certo? Beijo no coração de vocês, tudo de bom e até a próxima aula.